E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor numa igreja que fica em São Paulo. A gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito, e eu quero convidar você para estudar com a gente. Para você que já tem estudado, não esqueça de colocar aqui embaixo nos comentários um pouco da experiência que você está vivendo, o que mais te marcou no capítulo 19, que é o que a gente vai entrar agora. E para você que está chegando, aqui em cima tem toda a lista de todos os capítulos que a gente já estudou, mas você pode também começar daqui para frente, depois voltar, fica à vontade. Não esqueça de apertar o sininho, curtir o vídeo, que dessa forma o vídeo é mais divulgado, vai chegar em mais gente, tá bom? Vamos entrar no capítulo 19 de Atos. No capítulo 19 é uma troca. Você lembra de Apolo? Apolo vai para Corinto, pastorear lá, fazer o seu ministério lá, e aí Paulo vem para Éfeso para pregar o batismo do Espírito Santo, porque aqui tinham vários prosélitos, vários que entraram para o caminho, mas eles conheciam o batismo de João, o batismo do arrependimento, mas não conheciam o poder do Espírito Santo, ao qual era necessário principalmente para a conversão, mas também para a expansão do reino com os dons que o Espírito Santo estava dando, tanto em língua quanto em cura. E lá Paulo impõe as mãos sobre 12 homens e eles começam a falar em línguas e começam também a curar e a profetizar, principalmente a fazer esse poder da línguas com a profecia, que é um jeito de alcançar o evangelho, chegar em outros lugares. Lembrando que naquelas regiões, todas que Paulo falava, eram regiões com muitas línguas e o poder do Espírito Santo era necessário para alcançar muita gente. Mais uma vez, Paulo vai na sinagoga pregar o evangelho e ele não é aceito na sinagoga. E aí ele faz algo diferente. Ele vai dar aula. Olha que legal! Paulo entra numa escola de Tirano e lá ele fica por 2 anos ensinando o que ele sabia. Paulo era muito letrado, podia dar aula de filosofia, teologia, mas ele foi lá para fazer isso, mas para ensinar sobre o Evangelho. E lá ele pôde falar sobre toda a teologia cristã que ele vai escrever nas suas cartas. Por 2 anos, muitos se converteram, tanto judeus quanto gentios. E aqui eu queria dar uma pausa. É interessante demais como Paulo era um camaleão, Ele fazia o que dava para se sustentar, para continuar o seu ministério. Eu acho que a gente tem que aprender isso com Paulo, a ser camaleão, a saber que para cumprir a nossa vocação, a nossa missão, tem horas que a gente vai fazer uma coisa, mas tem hora que a gente tem que se desprender e fazer outras coisas. Então Paulo às vezes fazia tenda, outras vezes ele dava aula e assim ele vai fazendo o seu ministério. Uma hora ele é sustentado pela igreja 100% nas suas viagens e assim ele vai fazendo o seu ministério acontecer. E lá em Éfeso ele fez um grande impacto nesses 2 anos. Sabe o que acontece depois? Algo muito interessante, porque o texto mostra que Paulo, durante esses 2 anos, fazia muita cura. Tinha tanta cura que eles pegavam lenço de Paulo, os aventais de Paulo, para levar até os enfermos e eles eram curados, porque o poder do Espírito Santo estava muito forte em Paulo, sinalizando um novo reino, uma nova ordem, um novo mundo que estava chegando, que é o reino dos céus, que é o reino de Jesus Cristo. Alguns jovens começaram a expulsar demônio em nome de Jesus. Eles eram filhos do líder dos sacerdotes. Eles não conheciam Jesus, nem sequer conheciam a mensagem. Eles viram que Paulo impactava com a cura que ele fazia e eles começaram a expulsar os demônios em nome de Jesus. Até uma hora que eles chegaram no endemoniado e foram expulsar o demônio em nome de Jesus e o demoniado falou, o demônio, no endemoniado, falou o seguinte: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. E aí o endemoniado foi para cima deles e espancou eles com uma força excomunal. Eles saíram nus, todo arrebentado. Eles apanharam do endemoniado. Olha que coisa diferente, engraçada até. E é um grande alerta para nós isso aí.
Muitas vezes nós queremos usar o nome de Jesus como amuleto, ou o nome de Jesus em vão. Aqueles meninos pensaram, esse nome tem poder para expulsar demônio. E é interessante que o nome de Jesus tem poder, e é óbvio que tem poder, mas o poder do nome de Jesus é na pessoa de Jesus. Se você não conhece Jesus, e se você não é enviado por Jesus, Colossenses 3 vai dizer que não só façamos tudo como se fosse para Jesus, mas façamos todas as coisas como se fosse enviado por Jesus. E é exatamente isso que é o diferencial entre esses jovens e Paulo, e um homem e uma mulher enviada por Deus. Aqueles meninos, eles ouviram falar do nome de Jesus e do poder, mas não conheciam a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o endemoniado não os conhece, não o respeita como seguidor de Jesus, porque ele fala, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês são impostores. Isso traz um grande alerta para mim e para você. Se nós estamos usando o nome de Jesus como amuleto, mas não estamos nos relacionando com Jesus como discípulos, como filhos de um Pai amoroso, como alguém que tem um Salvador. Essa é a grande diferença. Então, por isso que muitos no último dia vai falar para Deus, olha, eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz grandes sinais, e Deus vai falar, eu não conheço. Porque o nosso chamado principal é conhecer a Deus. Nós somos chamados para glorificar o nome de Deus e conhecer a Deus. E dessa forma, quando conhecemos o Cristo, nós sinalizamos como sinal, como profetas, como mensageiros, como missionários. Isso é o chamado de todo cristão, um relacionamento com Cristo. E esse texto traz um alerta para quem tem usado Jesus como um nome poderoso, como um amuleto, o nome de Jesus em vão. Nos 2 anos que Paulo ensinou em Éfeso, muitos que se converteram foram e jogaram seus livros de magia, seus ídolos para ser queimado, para cortar esse link com o passado, né? E deixar claro que não era... Eu sei que hoje em dia tem gente que queima CD, nem tem mais CD hoje, mas queimava LP, queimava umas coisas assim que não é a música que trazia, a não ser que sejam músicas de adoração que você fazia ao demônio, outras coisas, mas na maioria das vezes a gente confunde esse texto por uma radicalidade. Ali eram claramente instrumentos de adoração a Ártemis, que era a deusa lá de Éfeso, e eles largaram isso e queimaram. E o texto fala que se juntasse isso e vendesse, eles iam ganhar muito dinheiro, mas eles decidiram romper com o passado, queimando. Isso é um grande aviso para nós, que quando nós nos convertemos, tem coisas que a gente tem que deixar para o passado, tem que romper de vez. Não dá para ter coisas que... pecado de estimação, pecado hereditário, isso não existe. Isso tudo é cortado muito por Deus, e algumas coisas que a gente faz voluntariamente, a gente corta o nosso passado para servir ao Senhor. Só que isso teve um problema. As pessoas que faziam as estátuas, as pessoas que faziam desde bronze, de prata, até mesmo de ouro, seus amuletos para adoração no templo de Ártemis, eles ficaram muito preocupados. Eles se reuniram e começaram a falar que se Paulo continuasse pregando do jeito que estava... Eita, caiu. Som. A pregação de Paulo vai causar um problema muito grave. Isso vai criar um ciúmes e uma preocupação nos caras que faziam as estátuas e os amuletos para Ártemis, a deusa em Éfeso. E lá eles começaram a perceber que mais cedo ou mais tarde ia acabar o lucro. Se as pessoas continuassem se convertendo à mensagem de Cristo através do apóstolo Paulo, eles iam parar de ter lucro. Então eles começaram a armar um tumulto na cidade que ficou tão grande, que virou uma grande confusão. E no final das contas eles só queriam matar alguém, e tinha tanta gente no tribunal para pegar e matar as pessoas que estavam indo contra o templo e a deusa de Éfeso, Ártemis, e eles queriam pegar quem realmente estava indo contra a cultura da época ali. E aquilo ficou um tumulto tão grande. No meio desse tumulto, a gente vê Paulo querendo falar.
E os amigos de Paulo não deixam ele falar porque sabia que ele ia ser trucidado, morto lá dentro. Eles não estavam com o espírito de ouvir, eles estavam querendo guerra. Eles arrastaram 2 discípulos de Paulo para tentar fazer justiça com esses 2, mas eles queriam pegar Paulo. Até que o escrivão do lugar ali começou a fazer um discurso e trazer ordem, dizendo assim: gente, todos nós temos o tribunal, onde se alguém ficou ofendido por que alguém disse ou o que alguém falou, leve até o tribunal e processe. Nós temos a lei. É interessante que isso que ele está falando é: Roma trouxe todo o papel jurídico para trazer ordem social. Vocês estão querendo fazer como antigamente? E aí ele traz um alerta. Se vocês continuarem com esse tumulto, nós podemos ser acusados de tumultuar a cidade. E toda a cidade colonizada e conquistada por Roma tinha na região uma legião de soldados, a legião. E a legião poderia ser acessada pelos líderes romanos da cidade para invadir. Eles matariam muita gente para trazer ordem. Então aquele escrivão ele vai falar: gente, vamos usar a lei para trazer ordem, senão a gente vai criar um tumulto que vai trazer desgraça à nossa cidade. E ali tudo se acalma e Paulo, no próximo capítulo, já sai de Éfeso. Eu aprendi muita coisa lendo o capítulo 19. Aprendi que tenho que ser como camaleão, como Paulo. Uma hora faz barracas, faz tendas, outra hora dá aula, outra hora é sustentado. O que importa não é o que estou fazendo, mas o que importa é a missão. Aprendi também a não usar o nome de Deus em vão. Aprendi que não é assim que se faz, tem que ter um relacionamento com Deus. Também aprendi que tem hora que é para falar, mas tem hora que é para fugir. Tem hora que o espírito do local não quer ouvir, não quer diálogo, ele quer morte, quer guerra. E nessa hora nós devemos nos retirar de forma consciente. Nem todo lugar é para ser encarado e falar: eu tenho o poder do Espírito Santo, eu vou falar. Paulo foi muito bem aconselhado a se retirar. Que Deus nos ensine a ter esse discernimento. Hora para falar, hora para retirar. Hora para se relacionar com Deus, hora para expulsar os demônios, hora para ser como um camaleão. Que Deus te abençoe.